Você acredita que ser feliz é algo que vai acontecer quando tudo finalmente se encaixar? Quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais liberdade, mais reconhecimento? Pois é. Eu também acreditei nisso por muito tempo. E foi justamente essa crença que me manteve preso, infeliz, correndo em círculos. A verdade é dura, mas libertadora. A felicidade não é um destino. Não é um troféu que você conquista depois de completar uma maratona de tarefas, metas e conquistas. Ela é, na maioria das vezes, um subproduto de como você decide viver agora. E eu precisei quebrar muita coisa dentro de mim para entender isso. Hoje eu quero abrir o jogo com você. Quero te contar o que realmente me impediu de ser feliz até agora. Não vai ser um papo leve, mas vai ser transformador, porque talvez você perceba que está repetindo exatamente os mesmos erros que eu. E se você tiver coragem de enxergar, pode cortar anos de frustração da sua vida. Eu não vou florear. Vou ser direto, porque eu perdi muito tempo acreditando em ilusões. Então presta atenção. Primeiro, eu vivi a maior parte da minha vida acreditando que felicidade era a ausência de problemas. Que um dia eu ia chegar a um lugar onde finalmente nada mais iria me incomodar. Onde o trabalho estaria perfeito, os relacionamentos estariam perfeitos, minha saúde impecável, minha mente tranquila como um lago calmo. Isso parecia um objetivo legítimo, mas era uma armadilha, porque viver esperando um cenário sem problemas é como esperar que o mar fique completamente sem ondas para mergulhar. Isso nunca vai acontecer. Sempre haverá ondas. Sempre haverá ruído, imprevistos, erros, conflitos. E enquanto eu ficava preso esperando a calmaria, eu deixava de aproveitar a vida que estava acontecendo agora, com ondas e tudo. Pensa comigo, se você só se permite ser feliz quando tudo está perfeito, você nunca vai ser feliz. Porque nada nunca está perfeito. O problema não era a vida. O problema era a régua impossível que eu usava para medir felicidade. Outro ponto que me corroeu por anos foi a comparação. Eu olhava para os outros como se a vida deles fosse um espelho do que eu não tinha. As redes sociais eram o meu inferno particular. Eu via viagens, carros, corpos, relacionamentos. Eu acreditava que todo mundo estava vivendo algo extraordinário e que eu era o único ficando para trás. Isso me sugava por dentro, porque ao invés de eu usar minha energia para construir a minha vida, eu usava minha energia para lamentar a vida que eu não tinha. E quanto mais eu comparava, menos eu agia. Era um ciclo vicioso. Comparação é como correr uma maratona olhando para a pista do lado. Você tropeça, perde o ritmo, se distrai. E mesmo que chegue em algum lugar, nunca vai sentir realização, porque sua régua sempre é externa. Eu precisei desligar muito barulho para perceber que a única corrida que importa é a minha. Mas talvez o mais cruel de tudo tenha sido o peso das expectativas externas. Eu vivi tentando agradar, tentando atender o padrão que esperavam de mim. Família, sociedade, cultura, até amigos. Eu seguia o script. Estudar, trabalhar, ser reconhecido, ganhar dinheiro, ter uma vida estável. E mesmo quando eu conseguia marcar essas caixinhas, eu me sentia vazio. Sabe por quê? Porque não era o meu roteiro. Era um roteiro emprestado. A felicidade não estava lá porque eu estava interpretando um personagem que não era eu. Eu era bom em agradar, mas péssimo em ser autêntico. E isso mata por dentro. Porque você até pode conquistar coisas, mas quando elas não refletem quem você é de verdade, elas têm gosto de cinza. E foi nessa época que eu percebi: agradar o mundo inteiro é a forma mais eficiente de perder a si mesmo. Se isso está ressoando com você, já se inscreve aqui no canal porque tem muito mais conteúdo como esse. Outro grande inimigo: o medo de errar. Esse medo me paralisou tantas vezes que eu nem consigo contar. Eu não tentava coisas novas porque já antecipava o fracasso. Eu não arriscava conversas, projetos, decisões, porque já imaginava o que poderia dar errado. Eu achava que estava sendo prudente, mas na verdade estava me sabotando. É como viver em uma sala trancada. Lá dentro você está seguro, mas também está preso. Você não vê o sol, não sente o vento, não descobre nada novo. O medo me transformou em prisioneiro de uma zona de conforto que de confortável não tinha nada, só era sufocante. E a ironia é que a vida não está nem aí para as nossas tentativas de controle. O erro é inevitável, o fracasso é inevitável,
mas também é inevitável que eles sejam a matéria-prima do crescimento. Quando eu parei de evitar erros e comecei a enxergar cada tropeço como laboratório, tudo mudou. Agora talvez a raiz mais profunda de toda a minha infelicidade tenha sido a incapacidade de estar presente. Eu vivia ou no passado ou no futuro. No passado, ruminando arrependimentos, repetindo diálogos na minha cabeça, revivendo fracassos. No futuro, projetando medos, ansiedades, imaginando cenários que quase nunca se concretizavam. O resultado? O presente passava diante de mim e eu não estava lá. Eu estava sempre em outro lugar, menos no único lugar real, o agora. É como estar numa festa incrível, cheia de música, amigos e comida boa, mas passar a noite inteira no celular, respondendo mensagens de coisas que não importam. A vida acontecia e eu não participava. Foi só quando eu comecei a praticar a presença, mesmo que de forma imperfeita, que eu entendi. A felicidade não é uma promessa futura, é um treino atual. Está no café quente que você realmente saboreia. Está na conversa em que você realmente escuta. Está no projeto que você mergulha de corpo inteiro sem ficar com a mente no resultado. E quando eu juntei essas peças, caiu a ficha. Felicidade não é algo que você encontra. É algo que você constrói, eliminando o que te sabota e escolhendo sistemas que funcionam. Por exemplo, eu parei de buscar motivação como combustível. Motivação é instável. Ela vem e vai. Se eu dependesse dela, estaria sempre no sobe e desce emocional. Então eu comecei a construir sistemas. Pequenos hábitos que funcionam no automático. Eu não dependo de acordar inspirado para treinar. Eu tenho um sistema, roupas de treino já preparadas, horário definido, ambiente que facilita. Eu não dependo de estar empolgado para ler. Eu tenho um sistema, livro já na mesa, meta pequena, 10 páginas por dia. Eu não dependo de estar iluminado para escrever. Eu tenho um sistema, abrir o arquivo todo dia às 8 horas e escrever, mesmo que seja ruim. Esses sistemas se tornaram alavancas. Eles multiplicaram meus resultados sem exigir esforço constante. E quando eu parei de gastar energia brigando com a minha própria disciplina, comecei a experimentar uma sensação de leveza. Isso me trouxe paz. E a paz é um dos ingredientes mais negligenciados da felicidade. Outra virada foi entender a diferença entre eficiência e eficácia. Eu era obcecado em ser eficiente, fazer rápido, fazer bem, otimizar. Mas muitas vezes eu estava sendo eficiente em coisas que não importavam. Eu arrumava a mesa, respondia e-mails, fazia listas, organizava arquivos. Parecia produtividade, mas era ilusão. Quando eu comecei a perguntar, isso realmente importa? Isso realmente me leva para onde eu quero estar? Minha vida deu um salto. Porque eu cortei 80% de distrações que só ocupavam meu tempo e não me davam resultado. E no espaço que sobrou, a felicidade apareceu. Porque felicidade também é subproduto de clareza. Eu também aprendi que felicidade não se acumula. Você não estoca momentos felizes para gastar depois. Ela é como oxigênio. Você precisa respirar todo dia. E para isso, precisa criar intencionalmente pequenas fontes de alegria diárias. Pode ser caminhar ao sol, pode ser ligar para alguém querido, pode ser trabalhar em algo que faz sentido. Não subestime as pequenas doses, porque elas somadas criam uma vida inteira. E o mais libertador, eu percebi que felicidade não é algo que você conquista sozinho. É relacional. Está na troca, na contribuição, no impacto. Nos dias em que eu estive mais feliz, quase sempre era porque eu estava dando algo de mim para alguém. Felicidade é compartilhar o que você aprendeu, é ajudar sem esperar nada, é criar algo que melhora a vida de alguém. Isso não é romantismo, é eficiência emocional. Quanto mais você dá, mais você se sente parte de algo maior. Hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo o que me impediu de ser feliz até agora tinha uma coisa em comum. Eu mesmo. Minhas crenças, meus medos, minhas comparações, minha incapacidade de estar no presente. E isso é doloroso, mas também é libertador. Porque se o problema era eu, a solução também pode estar em mim. E é aqui que vem a transformação prática. Você não precisa esperar a vida mudar para ser feliz. Você precisa mudar a forma como enxerga e organiza a vida. Substituir ilusões por clareza.
Substituir comparações por foco. Substituir medo por experimentação. Substituir expectativas externas por autenticidade. Se você fizer isso, a felicidade deixa de ser um prêmio inalcançável e passa a ser o pano de fundo da sua vida. Não como um pico constante de euforia, mas como um estado de paz, presença e propósito. E se eu pudesse deixar uma última provocação, seria essa. Não espere mais. Não espere o emprego certo, o relacionamento certo, o corpo certo, a quantia certa. Não espere a vida te dar permissão, porque a vida nunca vai. Você é quem precisa se dar essa permissão. O que me impediu de ser feliz até agora foi achar que a felicidade estava lá fora. Hoje eu sei, ela sempre esteve aqui, no modo como eu escolho viver cada dia. E essa escolha está disponível para você agora mesmo. Então a pergunta que eu deixo é: você vai continuar adiando a sua felicidade ou vai decidir construir ela hoje? Se esse conteúdo abriu sua mente de alguma forma, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem mais vídeos como esse, direto ao ponto, para te ajudar a crescer, evoluir e ser respeitado por quem você realmente é. Te vejo no próximo. Fique bem.